O profeta Miqueias é um profeta menor. Menor não porque de menor em importância, mas ele é chamado profetas, né, dentre os profetas menores, também considerado um profeta menor, porque o seu livro ele tem poucos capítulos, né? Ele tem, no caso de Miqueias, somente 7 capítulos, em comparação com Isaías, né, tem mais de 60 capítulos, Jeremias também, então por isso ele é chamado de profeta, né, justamente com outros profetas menores. Eu quero ler Miqueias 7. Miqueias 7, pode ler, é só um verso. Eu vou ler aqui a princípio, depois a gente vai ler outros versos, mas aqui, vou espelhar aqui. Verso 7, Miqueias 7, 7. Diz, Miqueias 7, 7, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Vamos ler novamente? Vamos ler juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Vamos orar. Pai de amor, nós te pedimos também neste momento que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Te peço, oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então quero falar nesta noite sobre o seguinte tema, né? A mensagem com o seguinte tema: de que lado você está? De que lado você está? E aí, por que eu estou dizendo isso? A gente não tem aí como brasileiro, não sentir, mesmo que você não esteja nenhum dos lados de direita ou esquerda, porque esses são os lados aí que são falados, né? Mesmo que você não esteja, enfim, você tenha de forma política se posicionado com outro candidato, mas você é rotulado de esquerda, hora de direita, hora de esquerda. Eu mesmo devo ser aí rotulado, né, pelo que eu falo aqui, pelo que eu coloco muitas vezes, mas eu quero estar justamente falando para você que Miqueias, ele coloca pontos, e por que eu estou trazendo isso? Miqueias traz pontos sobre questões dos governantes da sua época, e é isso que Miqueias trata no seu livro, sobre o Senhor, então, trazendo uma profecia àqueles que estavam para cuidar do povo, os governantes, mas que eles não estavam cuidando do povo, mas estavam explorando o próprio povo, e Deus ali está avisando através de Miqueias que ele estaria, se eles não se voltassem, né, para a justiça de Deus, eles então sofreriam uma intervenção de Deus, né? E é isso que vai acontecer, seja pelos assírios, seja pelos babilônios, porque o livro muitas vezes passa por algumas situações dessas, mas certamente ali era um ponto em que a Síria já estava vislumbrando tomar a terra, então, de Judá, de Israel. E o que, né, Miqueias trata, então, quando ele fala sobre isso, a gente vai ver, a pergunta que eu trago aqui é justamente de que lado você está, porque eu já respondo essa pergunta. Você, como cristão, como crente no Senhor, crente no Deus de Israel, você está do lado de Deus, amém? E quando a gente fala do lado de Deus, né, todo mundo vai falar de direita, de esquerda, né, de direita, de esquerda, aqui usando a minha direita, vão falar que está do lado de Deus, é verdade? Mas qual é o lado de Deus?
Então, Miqueias nos aponta qual seja o lado de Deus, porque todo o povo de Israel se dizia do lado de Deus. Mas se Deus está falando contra os governantes que estão explorando, né, o seu próprio povo, né, quem é então, de que lado Deus está? E aí a gente vê justamente que eu faço essa pergunta para você, né, de que lado você está e qual é o lado que Deus está no livro de Miqueias. Não só no livro de Miqueias, mas em toda a Bíblia. Até porque Jesus também está deste lado, tá? Que é o lado do povo vulnerável. Por isso que quando Tiago, no seu livro, lá no Novo Testamento, vai resgatar e vai dizer sobre a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, que eram, dentre o povo, os mais já existiam outros vulneráveis, né? Mas os mais vulneráveis dentre o povo. Estão entendendo? Porque a viúva, ela não tinha direito nenhum se não tivesse um resgatador, como a gente vê lá, por exemplo, lá no livro de Ruth. O caso de Noemi, se não tiver um resgatador para então tomar conta das terras, ela perde tudo. As viúvas perdiam tudo. E o órfão, que não tem pai nem mãe, fica, Deus dará. Estão percebendo? Então Deus, ele está de olho no mais vulnerável. Porque Deus ama o ser humano, a sua criação. Amém? Então, quando eu pergunto para você, né, de que lado você está, você como crente no Senhor deve estar atentando para isso. Deus fica do lado do povo vulnerável. E você deve estar do lado do povo vulnerável do Senhor. Amém? É este. Miqueias 3, 9 e 10. Eu estou espelhando aqui, né? Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Olha só, então aqui a injustiça é uma injustiça violenta, é de violência, detestam a justiça, detestam aquilo que é justo, porque não importa o mais vulnerável, o que importa para estes governantes de Israel, que se diziam povo de Israel, povo de Deus, de Israel, etc., não importa o sofrimento do mais vulnerável. E com isso, o profeta está dizendo, vocês detestam a justiça, porque Deus é um Deus de justiça. Esta é a justiça de Deus. Deus, nas suas leis, quando ele dá a lei a Moisés, né, em Deuteronômio, em Levítico, ele diz sobre a colheita, inclusive, olha, quando vocês estiverem fazendo a colheita, deixe cair algumas coisas. Na verdade, quando se faz a colheita, às vezes cai alguma coisa no chão. Vai pegar lá uma espiga de milho, vai pegar alguma coisa, cai no chão. Deixa isso aí para os mais pobres virem aqui e pegarem. Lembram lá de Ruth? Eu estou falando, porque eu estou lembrando, fazendo associação com o livro de Ruth, que Ruth vai lá falar para Noemi, eu vou lá nas eiras, porque é na época da colheita, e vou ver se eu pego alguma coisa do chão. Sabe eu não sei se os feirantes têm isso, mas às vezes tem, né? Aquele tomate que está mais passado, o camarada não vendeu, mas ele deixa ali, porque vai aquela pessoa mais humilde que não tem condição de comprar um tomate, ele vai lá e pega aquele tomate que vai servir para fazer um molho. Então, ou a xepa da feira, né? Então,
Deus está apontando para os governantes que se esqueceram dos mais vulneráveis. Vocês, chefes da casa de Israel, vocês com isso detestam a justiça, pervertem o que é correto, edificaram Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Então, de que lado você está? Vamos pensar sobre isso. Né? E aí o verso 3 desse capítulo 3 de Miqueias diz aqui, né, são um verso inclusive antes desses outros versos que eu li aqui: vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços, que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Olha só, é uma metáfora, né? Eles não comiam o povo, enfim, mas nessa metáfora que Miqueias está trazendo, é que o povo estava sendo esmagado. Tá? O povo estava sendo esmagado. Mas os governantes não faziam parte do povo de Deus? Tá? Não eram governantes de Deus? Estão compreendendo? Mas Deus está indo contra eles, porque eles estão contra o meu povo. E Deus está dizendo contra o meu povo que é vulnerável, porque vocês têm condições. Têm condições, mas aqueles que estão vulneráveis, são vulneráveis porque muitas vezes não têm condições nem de se alimentar. E aí, é uma desigualdade cruel. Ele não fala só dos governantes, né? Mas em todo o livro ele vai falar que há uma cadeia com isso. Aos profetas que trabalham em prol dos governantes e vão então profetizar em prol dos governantes, então, de forma que oprimem o povo, e aí também, com isso, manipulam o povo. Há os juízes também, aqueles que são julgadores, que vão, porque estão ali também do lado destes governantes, muitas vezes fazerem seus julgamentos, né, por dinheiro. Vão receber para receberem propinas, né, digamos assim, para fazerem os seus julgamentos. Então, Miqueias está fazendo esta denúncia dizendo que Deus, o lado de Deus, é o lado do povo vulnerável. Amém? Isso não significa que você que não tem uma condição que é melhor, que não é de vulnerabilidade, digamos assim, você não se compadeça. E quando você se compadece, quando você tem misericórdia, amém? Você está do lado deste povo. Amém? Então, quando falamos também, né, e Miqueias está dizendo aqui de que lado você está, precisamos entender sobre uma divisão, ou essa divisão. Né? E aí, então, ele traz uma divisão política econômica na sua palavra. Ele traz uma divisão política e econômica. Capítulo 7, verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. E aí nós vamos ver que Jesus usa este verso, Mateus, Lucas, né? Em Mateus 10 e Lucas 12. Ele vai usar este verso, a gente vai ver e analisar por que ele usa este verso. Mas aqui, ainda em Miqueias,
Miqueias está falando de que há uma divisão política e econômica. Por quê? Porque aqueles que estavam governando de forma opressora para com o povo tinham os seus interesses de manter as suas condições, né, políticas e econômicas. E aí os governantes ficavam lá, muitas vezes, também buscando auxílio de outras nações poderosas que, ao final, se levantaram contra eles, né, no caso da Síria, o próprio Egito que permitiu que os assírios passassem os seus territórios para adentrarem, né, em Judá. Então havia essa divisão também política econômica. E essas divisões políticas e econômicas causam divisões no seio da família. Não é? E elas têm causado, infelizmente hoje, trazendo para os dias de hoje, essas divisões políticas e econômicas têm causado e trazido divisões no seio da igreja do Senhor. Infelizmente, porque há interesses que não o de Cristo, que não o interesse aqui, né, de ver o povo como o povo de Deus, mas por causa de pautas políticas ou de determinados posicionamentos. Eu não estou dizendo que muitos deles que você deve concordar ou não, mas a questão toda é quando se defende uma política ou uma ideologia política em detrimento da política de Deus, aí as coisas vão causar divisões e divisões neste âmbito, que vão trazer para a nossa vida se não destruição de lares, se não destruição de relacionamentos, vai trazer um ódio, vai trazer aí a falta de paz. E era neste ponto que Miqueias está dizendo, porque a sociedade, então, ele faz essa denúncia através da mensagem de Deus. E o ponto da mensagem aqui trazido por Miqueias, né, não eram divisões, né, mas eram de palavra sentido. Ouça, Israel, o que o Senhor está falando. Vejam o que está acontecendo e ouçam a palavra de Deus. Porque está acontecendo ou vai acontecer isso, ou já está acontecendo. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. E esta divisão política, econômica, ela causa destruição. Ela causa destruição. Então devemos nos atentar a isso, porque isso tem causado em nosso meio. Isso tem causado essas destruições de relacionamentos, de amizades, não é verdade? Jesus usa esse texto, e ele vai falar, a gente vai ver aqui, quais os textos que ele vai estar dizendo no Novo Testamento. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer aí eu vim trazer a espada, né? Eu vim trazer a espada. Mas, meu Deus, então Jesus também está falando isso. Mas em que aspecto Jesus está falando? É isso que nós precisamos entender. Porque quando então Miqueias fala sobre essa divisão política, econômica, que
Israel, que Judá estava vivendo, que o povo, né, a sociedade ali estava vivendo, era uma política com as suas bases voltadas para o poderio humano, para os interesses humanos, onde o interesse de Deus mesmo, como nós vimos no início ali, não era visto. O que se interessava era seja ele político, econômico, né, a manutenção de um determinado status quo. E que Miqueias estava denunciando: olha isso aí, vocês estão nessa disputa, mas o povo que precisa ser visto não está sendo visto. Na verdade, está sendo aí, nessa metáfora ele coloca muito bem, né? Está sendo a sua carne está sendo comida, a sua pele está sendo arrancada, seus ossos estão sendo quebrados, os seus pedaços estão sendo colocados numa panela, num caldeirão. Porque se esqueceram do lado de Deus. Se esqueceram de ver o lado de Deus da história. O lado de Deus mesmo, da palavra de Deus. O que Deus fala sobre a graça, o que Deus fala sobre a misericórdia. E aí então, Miqueias, ele não para por aí, porque ele diz: olha, mas Deus está vendo, e Deus vai, isso na época de Miqueias, né? 500 e... Irmã Teresa, me ajuda aí. 570, antes da Síria invadir o território. Sim. Ele vai dizer o seguinte: olha, mas Deus vai enviar um verdadeiro Messias. Ele vai enviar o Messias, ou seja, ele vai enviar um ungido de Deus. Ele diz, né? Ele vai dizer: olha, vai enviar um que vai estar além destes poderes deste mundo. Amém? E é o que a gente vê aqui, né? Devemos estar do lado deste verdadeiro Messias. Amém? Que é Jesus. Miqueias 5, 2, 4 e 5. Né? Os versos 2, 4 e 5. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de vocês me sairá aquele que há de reinar em Israel. Amém? E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, este que virá é eterno, desde a eternidade. Então já não está falando de um homem que é passageiro. Está falando de alguém que será eterno. Amém? Por isso que a profecia, ela aqui cabe a Jesus. Este texto também é citado nos evangelhos, lá em Lucas. Se referindo a Jesus, que nasceu em Belém, da Judéia. Continuando, e ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Amém? Do nome do Senhor. O seu Deus. Jesus, em todo o seu ministério, ele diz: olha, eu vim aqui em nome do Pai. Amém? Eu não estou aqui por mim mesmo, mas o próprio Pai me enviou. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os fins da terra. E ele será a nossa paz. Amém? Amém. Não importa a situação em que vocês estejam vivendo,
ele será a nossa paz. Diz Miqueias no capítulo 5. E aí então, a partir disso, nós podemos entender que Jesus fala, quando ele fala de divisão, lá em Mateus 10, 34 ao 36, ele fala sobre uma divisão religiosa do reino de Deus, não uma divisão política, econômica, sociopolítica deste mundo. Então, de que lado você está? Você precisa estar, sim, do lado da divisão religiosa do reino de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Mateus 10, 34 e 36. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Mas se Jesus é o príncipe da paz, e em Miqueias está dizendo que ele que ele será a nossa paz, o próprio Jesus fala que eu não vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E aí Jesus está dizendo assim, olha, eu não vim trazer a pacificação da terra, porque isso não tem jeito, não tem como. Mas Jesus é a paz nos corações, é a paz do reino de Deus no coração, mesmo em meio à guerra. É a paz da divisão que ele causa, religiosa, do reino de Deus nos corações. Aí sim, ele continua, pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Aí ele usa Miqueias, mas essa divisão de Jesus é uma divisão de paz no coração e de amor em Deus. Amém? Não é um projeto político, partidário, econômico do mundo que traz a guerra e a destruição e não traz a paz no coração. Ao contrário disso, traz a perturbação, traz o ódio, traz o rancor no coração. Porque o projeto de divisão de Jesus aqui não parte dele mesmo. Aqueles que aceitam, não parte do ter Jesus no seu coração, que é o contrário, né, do mundo. Porque a divisão não parte daquele que se apega a Jesus. Porque aquele que se apega a Jesus, ao seu amor, quer que todos conheçam este amor. Amém? Conheçam essa salvação. Conheçam isso que é bom. E aí, então, a divisão que Jesus está falando é que o mundo, por não aceitar isso, muitas vezes vai rejeitar. Por exemplo, alguém que se torna cristão dentro do mundo muçulmano, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ali certamente vai ser repelido, não vai ter nem herança. Da mesma forma, dentro do mundo judaico, ortodoxo, se aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai ser separado. Mas é porque aquela pessoa que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador quer isso? Não. Ela encontrou, na verdade, a paz do reino de Deus. Mas o mundo divide. Estão compreendendo? É diferente da divisão política, econômica do mundo na qual Miqueias estava denunciando e na qual hoje nós estamos vivendo. E que a igreja também está vivendo. Então você deve tomar cuidado com isso. Você deve ter a divisão religiosa do reino de Deus no seu coração. Essa sim. Que é partidária do amor de Cristo Jesus, que quer que todos venham, né, a ser alcançados por este amor. Amém? Que todos experimentem este amor. Então eu te pergunto, de que lado você está? Você está do lado desta divisão religiosa do reino de Deus? E aí Jesus continua, pois vim então causar divisão entre o homem e seu pai,
entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Jesus cita Miqueias, mas de uma forma inversa do sentido lá de Miqueias, porque ele é, na profecia de Miqueias, no capítulo 5, ele é o Messias que viria, que seria a paz, e que é a paz, amém? Do povo. Jesus é a paz de Israel hoje. Mas como, pastor? Como se lá, por exemplo, há grupos ortodoxos e há diversas religiões, o cristianismo lá, como que Jesus é a paz? Quem não quer conservar Jerusalém? Quem cristão, qual é o cristão que ama o Senhor, que não quer a paz de Israel? Então, olha só, através de Jesus, o mundo todo, daqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, desejam a paz para Israel. Amém? Quer visitar Israel, não é verdade? Olha só, a profecia de Miqueias se cumpre, que é de paz, meus irmãos. Então devemos aí estar atentos a essas coisas. Eu falei na semana passada, devemos estar atentos às coisas estranhas que querem colar na gente. Eu dei o exemplo da semana passada sobre aquele filme do Homem-Aranha, que tem uma gosma lá, extraterrestre, que cai na roupa do Homem-Aranha e transforma ele todo. Então há muitas gosmas deste mundo que querem grudar na sua vida, tirar a tua paz com Jesus, a tua paz com o Senhor, a tua paz com Deus, quer causar divisão, ódio, mas divisões que são políticas humanas, no qual não estão do lado de Deus. Falam que estão. Na época de Miqueias, tinham muitos profetas que profetizavam favoravelmente ao governo de Miqueias, lá na época de Miqueias. Mas quando Miqueias profetiza, vai dizer para eles, olha, Deus vai dizer para eles através de Miqueias, vocês estão aí, eu cito aqui novamente, vocês estão comendo a carne do meu povo, estão arrancando a pele, estão quebrando os seus ossos, estão repartindo os pedaços, colocando na panela. Meu povo, que povo é este? O povo vulnerável. Então, cuidado com determinadas divisões deste mundo. Sabendo que a divisão em Jesus, ela vai ser de paz, ela vai ser de amor. Essa semana teve um fato de um pastor de nossa denominação que falou coisas que não deveriam ter falado e que se retratou para a honra e glória do Senhor. Amém? Por isso. E algo interessante que ele falou na retratação foi que ele disse que um outro pastor, que por ter tomado uma posição, uma determinada posição, ele foi bombardeado, né? E que este pastor que se retratou, porque extrapolou os limites, disse que esse pastor ligou para ele. Ligou para ele e ele falou, eu não fiz isso com ele, mas ele fez isso comigo. Ele falou para mim. Na retratação ele pede desculpas, não só o pastor, mas outros pastores. Porque ele caiu em si, graças a Deus que ele caiu em si. Porque determinados posicionamentos
e divisões são extremamente perigosas, são extremamente humanas e extremamente perigosas à fé em Cristo Jesus, ao amor no teu coração. E podem trazer danos à sua vida, podem trazer destruição para a sua própria vida. Então, quando Jesus fala aqui da divisão, não pense que eu vim trazer a paz, eu não vim trazer a paz, mas a espada é neste sentido, é espada para a sua própria vida, porque você escolheu o amor do Senhor, e o mundo não vai aceitar este amor, mas você no amor do Senhor vai vencer o mundo, amém? Porque Ele venceu, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É preciso fazer denúncias daquilo que realmente está acontecendo? Sim, Miqueias faz as denúncias aqui, não é? Que os governantes estão explorando, né, e acabando, né, com os mais vulneráveis, o povo mais vulnerável. E Miqueias está denunciando aqui. Mas muitas vezes, até o próprio Miqueias tem uma limitação de poder, que nós temos neste mundo. Precisamos sim falar, precisamos sim denunciar muitas coisas. Amém? Nós devemos ter a paz do Senhor no nosso coração, o Messias do Senhor, Messias, o verdadeiro Messias que é Cristo em nossos corações, dirigindo as nossas vidas, dirigindo nossos corações. Este Messias que Miqueias promete, que faz a promessa lá, né? E tu, prata, se referindo a Jesus no capítulo 5 de Miqueias, se referindo a Jesus, então. E aí, justamente o que Miqueias, ele propõe ao final, que eu coloco aqui, que é bem ao final, aí desse capítulo 7, né, no meio ali do capítulo 7, que ele vai dizer no verso 7, no qual nós lemos, aqui no início. Está do lado de Deus, é os que olham, veem a situação, denunciam muitas vezes, mas esperam. Estar do lado de Deus é os que olham, denunciam, né? Esperam, oram e confiam em Deus. Amém? Seja em que situação for, porque há limites, né, de ação. Deus, você deve estar e confiar no Senhor. Ele diz no verso 7, que nós lemos do capítulo 7, eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Amém? Tem muita gente que está precisando olhar para o Senhor. Tem muito crente que está precisando olhar para o Senhor. Tem muito pastor que está precisando olhar para o Senhor. Tem muito líder que está precisando olhar para o Senhor. E que estão olhando, tentando arrumar coisas, olhando para os homens. Olhe para o Senhor. Miqueias ele faz as denúncias ali porque Deus ordena que ele faça. Amém? Mas ele vai colocar aqui, ele vai dizer, olha, a situação pode caminhar por essas, por situações que não são agradáveis, mas eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Amém? Acima de tudo, o meu Deus me ouvirá. Amém? Porque eu estou do lado dos vulneráveis. Amém? E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê isso cumprindo-se em Jesus.
Jesus o tempo todo, operando os seus milagres, né? Trazendo aqueles que estavam à margem da sociedade, e portanto mais vulneráveis na sociedade, trazendo para a ação na sociedade, para a participação na sociedade. Quando Jesus cura um cego, ele traz à sociedade. Quando ele cura um leproso que tinha que ficar à margem, ele traz à sociedade. Quando aquela mulher do fluxo de sangue é curada, ela é colocada de novo na sociedade. Um coxo, um paralítico. Quando Jesus recebe e chama o próprio Levi, Mateus, para ser um discípulo seu. Mateus, assim como Zaqueu, eram considerados párias na sociedade, porque trabalhavam para o governo romano, porque eram traidores então da pátria. Eles coletavam impostos para o governo romano. São maiores traíras, né? Mas Jesus chama para serem seus discípulos. E olha só, né? Quem vai trair Jesus não foi Levi, né? Não foi o coletor de impostos, mas foi Judas. Pedro vai negar a Jesus. E todos puderam se retratar com Jesus, exceto Judas, que se precipitou, porque se ele tivesse ficado vivo, Jesus ia procurá-lo para ele se retratar com ele. Amém? Esse é o lado de Cristo. Este é o lado de Deus. Este é o lado do Senhor, que sempre dá chance de retratação. Amém? De retratação do homem, de retratação do ser humano. Amém? Que você esteja deste lado, dos que olham, esperam, oram e confiam em Deus. Essa é a palavra que Miqueias dá, depois de tudo, né, terminando o livro, depois de tudo que ele denuncia, ele fala, olha, sei de tudo que está acontecendo, amém? E eu faço a minha parte de estar aqui proclamando aquilo que não está de comum acordo com a justiça de Deus. E a justiça de Deus, eu lembro bem aqui, que ele é colocado lá no início, onde os poderosos, estavam, então, oprimindo, né, o povo vulnerável, os mais vulneráveis, os vulneráveis da sociedade, dentre o povo. E aí, então, Miqueias diz, eu vou olhar isso, eu porém olharei, eu denuncio, mas eu vou, porém olharei para o Senhor, porque eu quero ver a resposta dele, amém? E esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá, amém? O meu Deus me ouvirá. E aí você pode tomar as suas conclusões aí quanto a esta palavra. De tudo o que está acontecendo, dos resultados das eleições, onde o povo pode fazer a sua ação, votando, né? Então eu te pergunto, de que lado você está? Do povo vulnerável do Senhor? O Senhor está deste lado. Você está do lado da divisão política, econômica, partidária deste mundo? Cuidado. Esteja do lado do verdadeiro Messias, Jesus, que Ele é a nossa paz. Que a divisão
religiosa no teu coração seja Jesus reinando no seu coração, seja a divisão religiosa do reino de Deus. Esse é o lado de Deus. Olhe, espere, esteja do lado dos que olham, esperam, oram e confiam em Deus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor nosso Deus, eu te louvo, ó Pai, te agradeço, Senhor, porque, ó Deus, assim como Miqueias, também, Senhor, muitos têm colocado as suas posições, ó Deus, e agora, Senhor, nas suas limitações, das coisas que são feitas, esperar, olhando para o Senhor, aguardando e esperando no Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, com o teu povo. Que o Senhor esteja com o povo, Senhor. E quando eu digo teu povo, o povo mais vulnerável, Senhor. E eu coloco aqui, ó Deus, que quando o Senhor olha dessa forma para o mundo, Deus, certamente o Senhor vê o ser humano, ó Pai, como os mais vulneráveis, como necessitados, ó Deus, do teu amor, necessitados, ó Deus, da tua graça, necessitados, ó Deus, ó Pai, da tua misericórdia, necessitados que o teu povo, que aqueles que se chamam pelo teu povo, Senhor, tenham nos seus corações, no teu amor, o movimento, a motivação de irem, Senhor, até estes mais necessitados, ó Deus, e resgatarem, ó Pai, e aplicarem a justiça, a tua justiça e a justiça social do Senhor, ó Deus, que vê a todo ser humano como humano. Que o teu amor prevaleça nos corações dos teus filhos e filhas, daqueles que oram comigo, que haja reflexão na tua palavra, que haja reflexão nos seus corações dia após dia, que haja reflexão diante dos acontecimentos, que entendam, Senhor, as divisões neste mundo, as divisões que são do mundo, dos homens, e a divisão do Senhor nos corações, do teu amor, nos corações que nos move para atos de justiça neste mundo, mas de justiça, de amparo, ó Deus, aos vulneráveis. Ó Deus, o Senhor esteja assim agindo nos corações daqueles que oram comigo nesta noite, daqueles que orarão comigo, que porventura estarão ouvindo esta mensagem, Pai. Te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.